a propagação do neutrino com o seu spin. Então, isso é o que nós chamamos de uma partícula left-handed. É a partícula left. O conceito de... Então, o fato do neutrino ter uma helicidade que é sempre mais H cortado sobre 2, né? É o que nós... quer dizer, como o neutrino escolheu uma direção, pá. E quem descobriu isso com o chinês, em 1956, ele resolveu chamar isso de esquerda. Todo mundo entende por quê, né? Então, o neutrino é uma partícula, né? Nessa época, vamos dizer, o mundo é esquerda. O pessoal, inclusive, dizia, Deus pensou esquerda. Deus pertence à esquerda. Por quê? Porque ele construiu os neutrinos sempre, é a única partícula que escolhe uma direção preferencial, que é a esquerda. Então, é por isso que o pessoal chama isso de left-handed. Então, o neutrino é um férmio left-handed. O Salam, quando esse resultado foi anunciado em 56, ele introduziu um conceito, que é o conceito de simetria quiral, que ele publicou em 1957, e esse conceito está ligado a esse fato. O conceito tem uma simetria por trás dessa história. Essa questão foi levantada por Salam, pelo Piers. O Piers perguntou por que o neutrino é sempre left-handed? Tem uma simetria por trás disso. Salam ficou com essa questão na cabeça. E aí ele resolveu esse problema introduzindo o conceito de simetria quiral. Então, quem garante que o neutrino tem essa propriedade? Então, deve ter uma simetria na natureza por trás disso, que é a simetria chamada simetria quiral, que o Salam introduziu em 1957. Muito bem. Claro, para introduzir essa simetria, ele levou porrada do Paulo. Eu acho que naquele vídeo que eu mandei para vocês, vocês devem ter visto um momento, né? E alguém fala ali, né, que o Paulo, um recado bem desaforado do Salam, falou: olha, quando você tiver alguma coisa séria para me apresentar, me manda, mas isso aqui não faz sentido. Por isso que ele simetria quiral. Só que logo depois foi provado, isso experimentalmente também, o Paulo já teve que se retratar. Mas foi um conceito que mexia um pouco com os padrões da física. Você admitir que essa partícula ela tem, né, ela tem uma simetria que garanta que o fato da neutrino sempre tem sempre essa propriedade. Então, para o neutrino, nós vamos ter sempre essa propriedade, a helicidade. Se eu pegar o spin do neutrino e projetar na direção do movimento do neutrino, isso aqui vai dar sempre H cortado sobre o peixe. Então, esse é o conteúdo cinemático dessa situação. Da mesma forma que a gente faz, quando a gente estudou a equação de Schrödinger, você lembra que a gente falou? A equação de Schrödinger, ela é uma afirmação da relação entre energia e momento. Então, a energia total de uma partícula é a sua energia cinética, mas a energia potencial. E o que a gente faz? O princípio da correspondência na mecânica quântica diz a energia ela é representada por um operador, IH cortado dt. Ao momento é representado por um operador, menos IH cortado gradiente. Então, isso aqui vai ficar menos H cortado ao quadrado sobre 2m, Laplaciano. E aqui mais um V, o potencial. E aí, agora eu ganho uma equação diferencial. Uma equação diferencial ela tem que estar atuando numa função teste. Então, eu boto aqui a função de onda, e é isso aqui que é a equação de Schrödinger. Então, a equação de Schrödinger, ela está simplesmente relatando, do ponto de vista da mecânica quântica, em termos de operadores, a relação entre energia e momento. Então, é o princípio da correspondência que está em ação aqui. Eu vou fazer a mesma coisa aqui na mecânica clássica, para o spin, para o neutrino. O neutrino se propaga com o seu spin sempre alinhado com a direção de movimento. Então, vamos colocar essa relação aqui em termos de momento. Isso aqui é momento sobre o módulo do momento. Isso aqui tem que ser mais H cortado sobre isso. Até agora, isso aqui é uma relação só de grandezas, quer dizer, são vetores, são grandezas clássicas. Eu não apliquei ainda o princípio da correspondência. Mecânica quântica agora. Qual é o spin de uma partícula meia? Nós estudamos o grupo SO3, sabemos que o grupo SO3 ele tem uma representação, né, que é bidimensional. A representação bidimensional é a representação de spin meio. Quem são os geradores da rotação SO3 na representação bidimensional? São as matrizes de Pauli sobre 2. Então, a teoria de grupo que diz que o spin do elétron deve ser H cortado sobre 2. Spin do neutrino. Por quê? Porque o neutrino está na representação de dimensão 2 do grupo SO3. Isso aqui é a teoria de grupo. E isso aqui é a mecânica quântica. A mecânica quântica simplesmente confere ao spin a unidade de momento angular. É a
Teoria de grupo me diz quem é o spin, quem é o operador de spin, e a mecânica quântica coroa essa situação toda, essa energia lá, com H. Momento. Se a partícula tem massa zero, é relativística, é igual a módulo de P vezes C. Então, o módulo de P é energia sobre C. Isso aqui é mais H cortado. Então, o que eu fiz agora, nesse statement aqui, o que eu fiz agora foi dizer, do ponto de vista da mecânica quântica, quem é o spin do elétron, e aqui eu estou usando a relação entre energia e momento. Agora, vamos fazer o princípio da correspondência. Vou jogar esse C aqui para cima, por exemplo, e vamos trazer esse E para cá. O que eu estou afirmando com essa equação aqui? Eu já usei dois fatos físicos aqui. Primeiro fato, que o spin está alinhado com a direção de movimento, sempre. Segundo fato, a massa é zero, então a energia tem que ser igual a PC. É igual ao módulo de P vezes C. P aqui é sobre C. Então eu já usei agora, embuti aí a informação relativística. Massa de repouso zero, então a energia, né, o módulo do momento é a própria energia. Vamos agora usar o princípio da correspondência. O que é o momento e o que é a energia. Então, o lado direito da equação, lado aplicado. H cortado sobre 2, H cortado sobre 2 cancela. Então, a gente pode escrever essa relação assim. A energia é I, H cortado, DDT. Igual a sigma momento menos I, H cortado, gradiente. E aí tem um Czinho aqui para contar a história. Então, eu evoluí para uma equação com operadores. Tem uma matriz aqui, essa matriz aqui é 2 por 2. Aqui não tem nada. Está implícito. Essa aqui é a matriz identidade. Né? Isso aqui é uma matriz 2 por 2, do lado direito não tem nada. É a matriz identidade. Então, significa que a energia está multiplicada pela matriz identidade. Matriz identidade do setor bidimensional. Então, aqui desse lado tem a matriz identidade. Não vou nem mais escrever. Está implícito que isso aqui tem a matriz identidade. Então, isso aqui é um problema 2 por 2. Eu tenho uma matriz 2 por 2, desse lado aqui, eu tenho a matriz identidade 2 por 2. Além disso, eu tenho operadores diferenciais. Então, isso aqui tem que estar atuando numa função teste. Está atuando em alguém para poder diferenciar. Então, eu botei aqui I, H cortado, DDT, psi, dx, igual a, vou colocar assim, menos I, H cortado, C, gradiente, sigma escalar gradiente, onde esse psi agora é uma função de onda bidimensional. Duas componentes, porque eu estou trabalhando com Fermi, né? Duas componentes, porque eu estou descrevendo apenas o grau de liberdade do spin H cortado sobre 2. Então, esse psi aqui, alfa igual a 1, 2. Então, vamos juntar tudo em uma equação só. Vamos passar tudo lá. Então, vai ficar assim. I, H cortado, DDT, psi. Eu posso botar I, H cortado, DDT. Mais I, H cortado, C. Sigma. Escalar gradiente. Psi. Igual a assim. Então, qual é o conteúdo físico dessa equação? Conteúdo físico dessa equação aqui, o que está implícito nessa equação? Está implícito que a helicidade do neutrino é sempre mais H cortado sobre 2, ou seja, o neutrino se propaga com spin alinhado na direção do movimento. E está implícito aqui que o neutrino é uma partícula relativística com massa de repouso zero. Eu vou seguir até no máximo de meio. Vou fazer só a equação de Weyl,
deixa a equação do antineutrino para a próxima. Então tá aqui. Então essa equação ela tem esses ingredientes aqui. Antes disso, vamos fazer o seguinte. Quando eu tinha feito o princípio da correspondência, vamos só fazer aqui o seguinte. Nós tínhamos escrito assim, né? Só para chamar a atenção de vocês para esse fato. Nós tínhamos o spin, que é H cortado, e sobretudo sigma, escalar o momento sobre o módulo do momento é igual a H cortado sobre o. Estou trazendo o módulo do momento para cá. Mas esse módulo do momento, pela relação entre isso aqui, é essa posição. Vou colocar aqui nesse módulo. Então, vamos tirar isso aqui daqui. Vamos abandonar esse H cortado. Vamos escrever essa equação assim. E vezes a matriz identidade menos sigma escalar P C vamos escrever isso aqui. A nossa equação, isso aqui é aquela equação que está lá. Só substituir o E por I, H cortado gradiente, e substituir o sigma com o P por menos I, H cortado gradiente. Então é exatamente essa equação aqui, né? Só substituir o E por I, H cortado DDT e substituir o P por menos I, H cortado gradiente. Então ficamos com essa equação. Essa equação é aquela equação escrita no espaço dos momentos e aqui aquela equação escrita no espaço das configurações, no espaço das coordenadas. Vamos fazer a seguinte coisa. Vamos multiplicar essa equação. Se essa equação aqui é válida, física de quatérnios. Os quatérnios, as unidades complexas estão aqui. Vamos multiplicar isso aqui pelo quatérnio conjugado. Vamos multiplicar isso aqui por E vezes a identidade mais sigma escalar PC. Vamos atuar com esse operador à esquerda dessa equação. Aí quando eu multiplicar isso aqui por isso aqui, vai ficar E2 vezes a identidade. E vezes isso e isso vezes isso se cancela. E aí eu vou ter um termo novo que vai ser menos sigma escalar PC sigma escalar PC. Psi igual a zero. Então, eu multipliquei essa equação com o seu conjugado. Lembrando que o sigma são unidades, a menos de I, né? São as unidades quaternianas, mas isso aqui é justamente o complexo conjugado desse quatérnio. Não falei física de quatérnio, porque eu só falei do quatérnio, porque vocês já sabem o que é o quatérnio. Mas, na verdade, basta multiplicar, atuar com aquele operador à esquerda da equação de baixo. Muito bem, só agora lembrar dessa relação aqui. Sigma escalar um vetor P. Sigma escalar um vetor Q. O que isso aqui dá para nós? Isso aqui é sigma I, PI. Sigma J, QJ. Então, coleta os sigmas de um lado. Isso aqui são componentes de vetor. São números, podem passar pelas matrizes. E usa a relação, tá, que o Pedro lembrou, da álgebra de Clifford e da álgebra de Graham. Da álgebra de Lie. Sigma IJ é delta IJ vezes a identidade mais I, epsilon, I, JH, sigma H. Isso aqui. Estou desenvolvendo o lado direito. Delta IJ, PI, QJ me dá o produto escalar entre P e Q. E o segundo termo me dá I, epsilon, IJK, PI, QJ me dá o produto vetorial de P por Q. Então isso aqui é sigma escalar Q vetorial. Então essa equação aqui está me dando para nós isso aqui. Sempre que eu tiver essa combinação, né? Isso aqui me dá P escalar Q vezes a identidade mais I sigma escalar P vetorial. Nesse caso, os dois P's são iguais. P igual a Q. Então o segundo termo não tem, porque o P é o mesmo P que está aqui. Então o produto vetorial de P por P é zero. Então essa equação aqui, esse termo aqui, pode apagar essa equação? Copiando aí faz sentido? Ah, vai lá. Professor, vou juntar. Não, tranquilo. Pode apagar, agora só está cheio. Então, usando
usando essa relação aqui, naquela equação lá, o que a gente ganha é 2 menos P2C2 psi igual a 0. Então, estou só confirmando o fato de que se psi é não trivial, claro, P2 é igual a P2C2. Então, a gente recupera o que a gente deveria recuperar, que é a relação relativista entre energia e momento, uma partícula de massa nula. Então, o fato de que a massa de repouso do neutrino é nula está implícita na equação de Weyl, dessa forma. Está implícita dessa forma, mas não é muito aparente. Que a gente usou que o E é P sobre C, o E é PC, blá blá blá. Aqui, a equação é toda de primeira ordem, mas eu multiplicando pelo conjugado dela, essa equação vezes esse operador vezes esse, me restitui essa relação. Bom, para quem já sabe, então, um pouquinho de relatividade, a gente vai sabendo que isso aqui, né? Isso aqui, se eu faço agora o princípio da correspondência, a energia, vou botar aqui, a energia IH cortado DDT. Então isso aqui fica IH cortado DDT. Então menos H cortado ao quadrado D2 DT2. E o momento é menos H cortado ao quadrado Laplaciano. Então vai ficar mais H cortado ao quadrado Laplaciano. C2, vamos dividir tudo por C2. Tira o C2 daqui, bota aqui a 2 por C2. Psi igual a 0. Se a gente fatora o H cortado, isso aqui é justamente, né? Multiplico por menos 1 essa equação. Essa equação é justamente a equação de D'Alembert. Ou seja, D'Alembertiano, que é o operador de onda, D'Alembertiano do psi alfa é igual a 0. Então, realmente, psi satisfaz uma equação de onda que se propaga com a velocidade da luz. Só que aquela equação é de segunda ordem, ela vale para cada componente do psi. Essa equação aqui é uma equação diferente. Essa equação aqui é mais fundamental do que aquela. Essa equação implica naquela, mas aquela não necessariamente implica nessa. Se eu satisfaço a equação de D'Alembertiano, isso vale para o fóton também. D'Alembertiano, né? O campo elétrico é 0. A partir das equações de Maxwell, nem isso significa que o campo elétrico satisfaça essa condição. Então, essa condição é aquela condição ali necessária, mas não é suficiente para assegurar a equação de Weyl. A equação de Weyl é mais interessante, por quê? Porque ela é uma equação matricial. Então, ela é uma equação que acopla as diferentes componentes do psi. À medida que o psi se propaga, essas componentes se misturam. Ela não propaga cada componente independente, como aquela equação está parecendo indicar. D'Alembertiano psi1 é igual a 0. D'Alembertiano psi2 é igual a 0. Até como se psi1 e psi2 não se comunicassem. Isso aí só me dá certo para especificar a relação entre energia e momento. O que caracteriza a propagação do neutrino é essa equação aqui. Vamos voltar essa equação agora, substituindo as matrizes aí. Então, vamos só lembrar. Vamos escrever de novo essa equação aqui no espaço dos... Vamos escrever essa equação de forma matricial e atuar as duas componentes. Isso aqui, a equação de Weyl, ela se desdobra em duas equações, uma para psi1 e outra para psi2. Quem é que entra aqui? Aqui entra a identidade. Então, IH cortado, DDT, IH cortado, DDT. Depois, sigma x é 0, 1, 1, 0. Sigma x dx. Então, vai aparecer aqui o IH cortado C, DDX, mais IH cortado. Aí o y é 0 menos I e 0. Vai aparecer aqui menos I DDY. Aqui vai aparecer IH cortado C, DDX, mais I DDY. E o sigma Z, na diagonal, vai aparecer mais I, H cortado C DDZ, menos I, H cortado C DDZ. Então, as equações do Weyl que saem daí são essas duas equações aqui. Só que atuando no psi1 igual a 0, então eu vou ter IH cortado, DDT, vou botar psi1 ponto, derivada temporal da psi, IH cortado, derivada temporal do psi, mais IH cortado, DDZ do psi1, tudo isso atuando no psi1. E isso aqui atua no psi2.
I H cortado, H cortado C, esqueci de colocar, H cortado C, e H cortado C, DDX, menos I DDY, C2, igual a zero. E a outra equação é I H cortado, elevado a temporal C2, mais I H cortado, isso aqui, atuando no C2, vai ficar I H cortado, derivada temporal do C2, menos I H cortado C, DZ do C2, mais I H cortado C, DX, mais I DDY, C1. Então, essas são as equações de Weyl. Esse é o livre, né? Que é a partícula livre. Tem que resolver essa equação, né? Essa equação, então, deixa eu apagar isso aqui. Pode escrever isso. Nós já vimos que nessa equação, se 1 e C2 satisfazem uma equação de ordem. Então, eu posso imaginar, por exemplo, né, eu posso escrever, né, π, né, minha solução da equação de Weyl como sendo π0 exponencial, né, vou colocar essa uma onda plana, a solução disso aqui, né, x menos ômega t. A solução de onda plana, já que ela satisfaz a equação da onda vertical igual a zero. Então, tirando essas derivadas aqui, né, então aqui vai derivar, em relação a z. Então eu vou ter a derivada da exponencial, é sempre exponencial, então isso aí exponencial. Como eu tenho esse H cortado em todos os lugares, ó, eu vou poder tirar esse H, só para simplificar, vamos tirar esse H cortado, esse H cortado, C, H cortado, H cortado, H cortado. Então esse termo aqui, se um ponto, né? Então a gente vai ter esse π0, quer dizer, é um spinor constante, né? Uma solução de onda plana. Esse π0 aqui é um spinor constante, tem componente 1 e 2, tem o π0, 1. Então, para não ficar botando π0, 1, π0, 2, vou chamar isso aqui de um spinor, vamos dizer, isso aqui é um psi, vamos chamar isso aqui de um A. Vamos chamar de psi. Lembrando que isso aqui é um spinor constante e aqui está o fator de onda plana. O caráter exterior está aqui. Então, o primeiro termo vai ficar I. Então, I H cortado sai. Então, derivando isso aqui em relação ao tempo, vamos produzir menos I ômega, né? Menos I ômega. A exponencial mantém, vai cancelar em todos os membros e vai ficar aqui C1. Depois aqui, quando eu derivar em relação a Z, então, vai ficar derivado só em relação ao C, e aí o C1 vai produzir o I capa Z. Então vamos ter aqui mais. Então, a mesma coisa, vai sair o I em tudo quanto é lado. Então esse I aqui pode. Ah, não, vou deixar porque tem um I outro. I aqui vai ficar aqui I capa Z vezes C, C1. Derivando a onda plana. E aqui vai ficar I capa X, e aqui vai ficar I. Vai produzir um I aqui, vai ficar mais, né? Menos I vezes I, então vai ficar mais capa, vai ficar I capa X mais capa Y. Então vai ficar aqui mais C, mais I capa X mais capa Y, vezes C, C2, igual a C. Estou escrevendo como é que esse objeto aqui se propaga. E agora, essa equaçãozinha vai produzir também, então, menos I ômega C2 vai produzir menos isso, que é menos, Então, vai ficar I capa Z, né? Vai ficar mais I capa Z, C. Vou produzir mais, vai ter um menos. Desculpa, é menos. Vamos I, capa Z, C, C2.
depois é que você fica I capa x, e agora essa derivada vai trazer o outro, vai ficar menos capa y agora. Vocês vão observar bem, vamos fazer o seguinte, vamos escrever essa equação, vamos escrever essa equação agora no espaço de Fourier sobre a forma matricial. Então, isso aqui, atuando nas componentes constantes psi1 e psi2 do espinor. Eu estou dizendo que o meu espinor, se é função de Tx, ele satisfaz uma equação de ômega, então é uma função de Kx menos ômega t. Esse espinor aqui é o espinor constante. Então, aqui tem um caráter espinorial constante e a dependência está toda na onda plana. Então, os espinor psi1 e psi2 são constantes. Então, essa relação que está me dando aqui, ó, menos I ômega. Então, vou fazer o seguinte, vamos multiplicar toda essa... Como aqui tem menos I, ó, vamos multiplicar essa equação por I. Vai ficar ômega. Aí, quando eu multiplicar aqui por I, vai ficar menos capa Z C. Certo? Vou multiplicar essa equação aqui por I. Dentro de baixo também por I. Então, só para tirar esse menos I aqui. Então, vai ficar ômega menos capa ZC, atuando no psi1. E aqui eu vou multiplicar por I. Então, vai ficar menos capa x mais I capa y. Depois aqui embaixo vai ficar menos I, vai ficar ômega. Então, essa aqui, vai pegar essa zinha atuando no psi1, multiplicando por I, vai ficar menos capa x menos I capa y. Multipliquei tudo por I, então fica menos, e fica menos também. Aí eu vou multiplicar por I, vai ficar mais ômega, mais capa z. Observe que o determinante dessa equação é ômega 2, determinante dessa matriz é ômega 2, menos capa ZC ao quadrado, menos capa X ao quadrado, menos ômega 2, menos capa 2, C2, igual a zero. Que é justamente a relação de dispersão. Você multiplica aqui por H cortado e por H cortado, é E2 igual a P2, C2. Então, isso aqui é a relação de dispersão. Ômega 2 é módulo de K ao quadrado, ou seja, ômega é módulo de capa vezes C. Típico como o caso eletromagnético, ômega igual a KC, quer dizer, a velocidade da luz, né? Então, essa equação, quer dizer, devido ao fato dessa partida ter massa de repouso zero, essa matriz aqui é zero, então a solução não trivial dessa equação, eu não preciso que esse determinante seja zero. Então, eu tenho um sistema homogêneo com solução não trivial, o determinante da matriz tem que ser zero. Então, esse determinante aqui é zero, reproduz justamente a relação entre energia e momento, porque o psi1 e o psi2 não são independentes. Eu posso, já que eu tenho um determinante nulo, a solução é indeterminada. Eu não tenho uma solução fixa. Então, eu vou poder determinar, por exemplo, psi2 em função do psi1. É isso que amarra, né, a física do neutrino. É saber que a componente 2 não é independente. Quem é a componente 2? Eu posso escrever quem é o psi2. Psi2 vai ser isso. Está aqui, né? Isso. Mais isso igual a zero. Então, eu posso escrever aqui capa x mais capa y. Capa x mais I capa y. Porque vai ter esse termo aqui vezes psi1, mais esse termo aqui vezes psi2 igual a zero. Então, fica isso igual a, então eu posso escrever ômega mais capa ZC. Então, o resultado final diz que realmente eu tenho só uma componente independente. Se o neutrino, quer dizer, o neutrino, né, quando se propaga uma solução tipo onda plana, a solução dele é aqui um psi1, que é qualquer, eu posso amarrar esse psi1 depois com uma normalização, mas o que é importante é que a segunda, é aqui que está toda a física da propagação. Quer dizer, Kx, a segunda componente, ela não é independente, ela é a função da primeira desse módulo. Essa relação aqui foi amarrada pela equação de Pai. Isso aqui vezes a exponencial de I, capa x menos ômega t. Então isso aqui escreve o neutrino se propagando livremente com o momento P, né, com o momento P igual a H cortado K. Então, se eu quiser, eu posso escrever isso aqui, PH cortado sobre C, né? P igual a H cortado K. E energia é
igual a H cortado. Então, seria essa, né, a informação que a gente está tendo da equação. Aí aqui tem um psi, perdão. Então, esse número aqui, mas o que é importante é que essa componente se relaciona com a primeira aqui. Então, eu tenho, onde está toda a liberdade dessa função de onda? No psi 1. Eu tenho um número complexo psi 1 que não está amarrado. Então, o psi 2, em princípio, eu teria uma solução psi 1 psi 2. Então, eu teria dois graus de liberdade, duas componentes reais no psi 1 e duas componentes reais no psi 2, porque o psi é um número complexo, então tem parte real e parte imaginária. O psi 2 é complexo, parte real, parte imaginária. Então, eu teria 4 componentes reais para descrever a propagação do neutrino. Mas a equação de Weyl, nada disso. O psi 2 é a função do psi 1, tudo está aqui. Então, esse cara aqui, ele acumula todos os graus de liberdade. Então, eu tenho 2 graus de liberdade. Ó, a componente real e a componente imaginária do psi 1. Tá? Então, está tudo especificado. Essa equação que está me dizendo isso. Eu tenho uma partícula relativística de spin meio que se propaga com o spin alinhado para a direção de movimento. Tá? Isso aqui está ali reproduzindo, né? O conteúdo da equação de Weyl está aqui, na maneira como o psi 1 psi 2 se amarra ao psi 1. Então, esse é o conteúdo da equação. Então, essa equação aí é chamada equação de Weyl para descrever os chamados neutrinos leves. Sempre que a gente estiver trabalhando numa aproximação em que a massa do neutrino sendo zero não vira, né, a precisão que eu estou medindo, que eu estou calculando. Eu trabalho então dentro do pressuposto do modelo padrão. São neutrinos de massa nula, portanto, neutrinos sempre leves. Então, neutrinos que estão caminhando, né, na direção do spin alinhado com a direção do modelo. Você sabe que o spin está alinhado? Essa física está aqui. Oi. Para saber que o spin está alinhado, ele é visto por campo magnético? É. Você pode colocar pelo campo magnético. Você pode olhar isso pelo campo magnético. Você bota o campo magnético. Na próxima aula até vou colocar a interação eletromagnética aí. Só que vocês podem perguntar, mas o neutrino não tem carga. Se o neutrino não tem carga, como é que ele percebe o campo magnético? Né? Em geral, a gente sabe que, tudo bem, a carga ela dá uma interação direta com a parte, com o setor elétrico. A carga está ligada mais ao setor elétrico, mas o setor magnético, né, de uma partícula, está no momento de polo magnético. Mas o momento de polo magnético é o quê? É H cortado sobre 2 vezes a massa da partícula vezes o seu spin. E daqui a gente tem aquele fatorzinho, que é o chamado fator de Landé, que é a razão giromagnética. Então, na mecânica quântica, a gente sabe que a relação entre spin e momento magnético é essa relação aqui. Ou seja, a partícula tem que ter carga, a partícula tem que ter massa, a mecânica quântica me dá o H cortado, o magnetismo da partícula é tão pequeno quanto o H cortado. Mas eu tenho essa relação entre carga e massa aqui, essa razão giromagnética. Para o elétron, nós sabemos que a razão giromagnética é igual a 2. Nós sabemos, não, nós vamos calcular. A equação de Dirac vai provar que esse fator aqui naturalmente sai igual a 2. Então, esse é um dos grandes sucessos, inclusive, da equação de Dirac, que até então esse número 2 era equívoco. Chega igual a esse fator 2 que aparecia aqui era equívoco, ninguém sabia por quê. A equação de Dirac fixa, G igual a 2. Mas aí a Glória está colocando como é que eu posso colocar um campo magnético para medir, afetar o neutrino se ele não tem carga elétrica? Então, se ele não tem carga elétrica, ele não percebe o potencial eletrostático, Se ele não tem momento magnético, ele não percebe um campo magnético. Então, ele não tem nem força de Lorentz, nem força coulombiana, e nem tem força de Lorentz. Por quê? Porque a carga dele é zero. Claro, dentro de um pensamento clássico. Mas a gente sabe que a partícula ela pode interagir não pela força de Lorentz, mas pela interação do seu polo magnético com o campo magnético. Mas só que o neutrino não tem carga também. Então, será que ele tem magnetismo? Então, a resposta é sim, o neutrino tem magnetismo. O neutrino de massa zero, não, mas o neutrino massivo, quando se produz massa para o neutrino, o que é sabido hoje é que o neutrino, apesar de não ter carga, ele adquire um magnetismo que é proporcional à sua massa. Então, o momento magnético do neutrino acaba sendo proporcional à massa do neutrino. Então, o neutrino é uma partícula bem desafiadora nesse sentido. Ele não tem carga, mas a própria massa dele confere a ele propriedades magnéticas e, claro, junto com o H cortado, por efeitos puramente quânticos. Então,
isso é uma coisa bastante interessante. Como compreender a origem do magnetismo do neutrino. Essa é uma questão em aberto hoje, uma questão que está sendo estudada. Assim, diferentes, não é postulado, mas diferentes propostas, diferentes propostas para se compreender a origem do magnetismo do neutrino. Mesmo que ele seja absolutamente, isso é claro, a carga do neutrino é zero, é neutro, mas ele tem magnetismo pequeno. Sabe-se hoje, estima-se, que o momento de polo magnético do neutrino seja aproximadamente 10 a menos 10 magnetons de Bohr. Magnetron de Bohr é o momento magnético do elétron. Carga do elétron, H cortado, sobre 2 vezes a massa do elétron. Isso aqui é o magnetron de Bohr. É na faixa de 10 a menos 10, aproximadamente 6 vezes 10 a menos 10 megs por Tesla. Talvez mais intensidade magnetismo do elétron. Magnetron de Bohr é isso aqui. Magnetron de Bohr é o momento de polo magnético do elétron. Então o neutrino tem 10 ordens de grandeza abaixo. Claro, é muito pequeno, mas se você colocar um campo magnético muito intenso nas vizinhanças de uma superestrela de nêutron, campo magnético 10 a 13, 10 a 13, 10 a 12, 10 a 13 Tesla, aí já começa a fazer diferença. Então você tem como, através, pelo menos, experimentos astrofísicos, perceber o momento magnético do neutrino. Então, essa é a questão que está em jogo. O Dória colocou, eu estou respondendo para o Dória, colocou qual questão, Dória, que você falou? Se a gente usa um campo magnético, se o neutrino tem massa zero, não adianta. Tem que perceber as propriedades do neutrino somente por interação fraca. Interação fraca, você tira a propriedade do neutrino pelos decaimentos fracos. Nas interações fracas, quer dizer, tem um chamado decaimento beta do nêutron, do elétron, antineutrino do elétron, e tem um chamado decaimento inverso, decaimento beta inverso. Qual é o decaimento beta inverso? Qual é o processo que caracteriza o decaimento beta inverso? Nêutrons sendo bombardeados por neutrinos, produzindo no final prótons e elétrons. Então, você bombardeia um alvo de nêutrons por neutrinos e ganha prótons e elétrons. Então, essa experiência aqui é uma experiência que você usa para medir propriedade do neutrino, porque o neutrino ele se revela mais pela interação fraca. Quer dizer, há um tempo atrás se pensava que o neutrino só tivesse interação fraca. Hoje está claro que o neutrino tem magnetismo. Então, o neutrino hoje, a gente sabe que ele tem propriedades eletromagnéticas. Nós estamos até no curso aqui de QED estudando as propriedades eletromagnéticas das correntes de neutrino. Mas é uma área ainda em desenvolvimento e as propriedades magnéticas são pequenas. Então, é preciso ter experimentos muito especiais para a gente perceber efeitos do magnetismo do neutrino. Mas desse decaimento, desse processo aqui, não, é um processo puramente de interação fraca. Não envolve interação eletromagnética. Então não precisa ter carga, não precisa ter momento magnético. Esse processo é puramente de interação fraca. A gente pode tirar a propriedade do neutrino a partir daqui. Essa questão da helicidade do neutrino está sempre polarizado com a direção do movimento, e esse resultado é o resultado da interação fraca, não da interação eletromagnética. Quer dizer, você assistiu simples. Aquela experiência de 1925 do Goldman. Sim. Ele detectou spin via campo magnético. Isso, que a partícula era carregada. Daí você tira que todo mundo tem que ter spin. Isso. E daí você consegue indiretamente ver o spin do neutrino pelo decaimento beta inverso. Isso, exato. Pelo decaimento beta ou pelo processo de decaimento beta inverso. Eu levanto a pergunta porque essa questão do spin sempre deve ser perguntada. O que é spin? Como é que fica isso? E quando você bota campo magnético, fica mais ou menos fácil entender o que é spin. Não é possível. Agora, quando você não bota campo, já no caso do neutrino, não tem acesso a campo magnético, vem um processo todo indireto, direto. E daí historicamente, o que você está falando é verdade, Quer dizer, historicamente você, pelo experimento de Lebeck e Goldsmith, quando eles descobriram o spin do elétron, eles descobriram através de átomos de prata, íons de átomo de prata, Eles descobriram porque o objeto, tinha carga. Então, a carga permitiu a interação com o campo magnético, e pela interação com o campo magnético, essa energia
magnética de interação, te mostrou os dois níveis de energia que associou ao seu spin. Quer dizer, você, vamos dizer assim, graças a Deus, descobriu o spin por causa da carga. Mas se você estivesse trabalhando com objetos neutros, você não ia ver o spin. Se você tivesse jogado neutro tem momento magnético. O neutro é neutro, mas tem momento magnético. A gente entende o momento magnético dele porque ele tem cargas no interior. Ele tem um quark U, 2 quarks D. Como os quarks têm cargas, os quarks têm momento magnético. O momento magnético é uma grandeza vetorial. Então você tem 3 quarks lá dentro que estão em processo contínuo de movimento. Então os momentos magnéticos não vão se somar sempre para dar zero. Então você tem soma vetorial, então você tem 3 vetores aleatórios somando, a soma final é diferente de zero. Então o neutrino, o magnetismo do nêutron, é originado do magnetismo dos quarks que estão no interior. E aí, ele não tem carga, mas você entende mais facilmente porque ele tem momento magnético, é às custas dos constituintes. Mas o neutrino não, o neutrino é uma partícula elementar. Então, ele ganha magnetismo às custas dele mesmo, não tem quarto lá dentro. Então, ele ganha magnetismo às custas da sua massa e de processos quânticos, é H cortado e M. O E não comparece. Então, essa é uma questão interessante. Porque toda essa equação você mostrou partindo da cinemática que o spin é paralelo ali, naquela figura, né? Exatamente. Ao P, né? Isso, a equação de Weyl é isso. Léo, Pode falar. a equação de Weyl é de que época, mais ou menos? A equação de Weyl é do início da década de 30. Então, desde essa época ele já tinha essa questão de perceber que tinha uma coisa a ser verificada. Tinha que ser percebeu? Que não tinha a ver com o carro. É interessante. A equação de Weyl é uma equação quando não existia neutrino. O neutrino só foi descoberto em 56. Era Então, meio você fez física de neutrino sem neutrino durante 25 anos. Você está falando. Ou seja, você comeu goiabada sem goiaba durante 25 anos. Mas o que? É a força da fé. Não é nem da física, da fé. Você acredita, cara. Você acredita. Tá certo? Você acredita na Virgem Maria? É mais fácil até acreditar na Virgem Maria. Certo? Legal? Então, beleza. Essa é a equação. É o primeiro momento que a gente tem contato com. É a primeira pedrinha da equação do Newton. Na próxima aula, vamos estudar a equação de Weyl para o antideutrino. Aí depois nós vamos juntar a equação de Weyl do neutrino com a equação de Weyl do antideutrino e a gente vai chegar na equação do Dirac. Então eu vou trabalhar mais uma semana com vocês, mais uma próxima ponto, no antideutrino e no Dirac. Então nós vamos, se Deus quiser, na próxima aula, nós vamos estar chegando na equação do Dirac por vias não relativistas. Depois nós vamos voltar, de novo. Entendemos o processo físico, entendemos a equação do Dirac, o que ela quer dizer, aí a gente vai retornar para a relatividade e reconstruir a equação do Dirac pela relatividade. Eu estou tentando construir com vocês a equação do Dirac pela fenomenologia. Então, nós construímos a fenomenologia do neutrino. Na próxima aula, vamos fazer a mesma coisa, só que vendo o seguinte: o antineutrino, ele sempre caminha com o spin anti-alinhado com a direção de movimento. Então, na próxima aula, nós vamos botar apenas um sinal menos aqui. Só isso nós vamos fazer. E aí, esse sinal menos aqui, ele vai corrigir um sinalzinho da equação de Weyl. Vai ser praticamente a mesma coisa. Mas aí a gente vai estudar a equação de Weyl para o antineutrino, e aí a gente vai ver, a partir das duas equações de Weyl, com a helicidade, com o spin para frente e com o spin para trás. O elétron não, o elétron precisa ter os 2 graus de liberdade de spin. Por quê? Porque o elétron tem massa. Se ele tem massa, eu posso ir para o referencial de repouso dele. Se eu vou para o referencial de repouso dele, eu posso projetar o spin ao longo de um eixo e eu vou ver as duas componentes. Porque o neutrino não tem massa. No modelo padrão. Então, se o neutrino não tem massa, a velocidade dele é da luz. Então, eu nunca posso ir para o referencial de repouso dele. Então, se o momento dele está alinhado com a direção de movimento, qualquer transformação de Lorentz que eu fizer, eu nunca vou poder passar à frente do neutrino. Então, eu não vou poder inverter o sinal do momento para inverter a helicidade. No caso do elétron, não. O spin está assim e o elétron está caminhando assim. Mas se eu caminho mais rápido que o elétron, eu vejo o elétron para trás. Então, no meu referencial, eu inverto o momento do elétron, mas não inverto o spin. Então, eu inverto a helicidade. Então, se a partícula tem massa de repouso não zero, como é o caso do elétron,
não comporta a ideia de que o spin seja sempre alinhado com a direção de movimento. Por quê? Porque eu posso escolher um referencial mais rápido do que o elétron, e aí eu vejo o elétron ir para trás sem flipar o spin. E aí a helicidade dele muda de estado. Então, o fato da helicidade ser mais ou menos é uma questão de referencial. Então, eu preciso das duas helicidades. No caso do neutrino, não. Se alguém me diz, ó, o neutrino, no referencial dele, está sempre assim, ninguém vai desmentir isso, porque ninguém pode passar à frente dele. Então, fisicamente, nós vamos entender que para construir a equação de Dirac para o elétron, eu vou precisar misturar a helicidade positiva com a helicidade negativa. Aí vai dar a equação de Dirac. Então, é uma construção baseada, vamos dizer assim, sempre no argumento físico. Depois vamos fazer uma construção mais matemática baseada na álgebra de Clifford, aí, relatividade, aí a gente volta um pouquinho para um trabalho um pouquinho mais abstrato, tá certo? Então hoje, devido ao jogo da Argentina, né, vamos torcer pelos hermanos, a gente está deixando todo mundo livre para torcer pelos argentinos e a gente volta daqui a 2 semanas. Se tiver jogo, de repente eu posso até antecipar um pouquinho, a gente pode começar mais cedo para acabar meio-dia, certo? Vou acabar, mas hoje eu acabei meio-dia para desculpa, mas aí a gente acerta o horário. Esse fim de semana, de qualquer maneira, essa semana está sem aula.